Gênesis 22:2 vai dizer: Então Deus disse a Abraão: Pegue seu filho Isaque, a quem tu tanto ama, o seu único filho, e vá até a terra de Moriá, lá na montanha, onde eu lhe mostrar, e queime como sacrifício. Por que Deus fez isso com Abraão, o filho da promessa, Isaque, o filho da promessa. Deus fez isso para Abraão para poder provar se a fé de Abraão era pura e se era forte. E Abraão, obedientemente, seguindo as orientações de Deus, o pedido de Deus, ele vai até o lugar de sacrifício. E quando chega até o lugar de sacrifício, ao querer chegar ao ponto de querer sacrificar Isaque, Deus ele providencia um carneirinho no lugar ali onde Abraão estava. E aí Abraão, em vez de sacrificar seu filho, como promessa, ele pega o carneirinho e sacrifica no lugar de Isaque. Ou seja, o porquê que Deus fez isso com Abraão? Deus estava testando o caráter de Abraão. Deus estava testando a fidelidade de Abraão, para saber se ele era fiel, para ver se ele era obediente, para ver se aonde que estava o sentimento de Abraão, se estava totalmente em Isaque ou se estava literalmente em Deus. Ou seja, por Deus ter provado Abraão, Abraão amostrou para Deus que o sentimento dele primeiramente estava em Deus e depois em Isaque. Ou seja, o filho de Abraão não tinha tomado o primeiro lugar que era de Deus, ou seja, que é de Deus na vida de Abraão. Então Abraão amostrou para Deus que ele tinha o primeiro lugar na vida de Abraão e depois Isaque. Ou seja, Abraão amostrou para Deus, que ele amava mais a Deus do que o próprio filho. Não que Abraão deixasse de amar Isaque, mas sim quem tinha prioridade em sua vida era Deus. Então, o que acontece? O que possamos tirar para o dia de hoje? É a mesma circunstância de que, às vezes a gente comenta, a gente fala com umas pessoas ou outra, que a gente tem fé em Deus, que a gente até mesmo ama a Deus. E aí a hora que Deus, ele cria muitas das vezes oportunidades, de permitir que aconteça algo de quê? Que a gente venha perder algo material. E qual é esse algo material? Vou dar um exemplo, o trabalho, perder uma moto, perder um carro, perder uma casa, perder algo material que nós muitas das vezes demora tanto para conquistar ali com sufoco e a gente acaba perdendo. Por quê? É Deus que está te mostrando aonde de fato está seu coração. Então todas as vezes que vem acontecer isso contigo na sua vida, que você venha falar que você tem fé em Deus o bastante, para conseguir as coisas, e que você ama a Deus, você vai provar isso diante das circunstâncias em que você vai passar. E da mesma forma, e Abraão aqui, ele mostra que vale a pena confiar em Deus e ser obediente a Deus. Por quê? Da mesma forma que Deus ele providenciou um carneirinho para Abraão ali no lugar de Isaque, ele vai fazer e ele pode fazer a mesma coisa na sua vida. Só que devemos confiar em Deus e entender que aquilo que nós ganhamos, que Deus permite nós ganhar, conquistar material, não possa tomar o lugar de Deus aqui dentro do seu coração. É isso que Deus está querendo mostrar para você, é isso que Deus está querendo nos ensinar. É essa a verdade, porque ele fala para Abraão sacrificar, sabendo que era uma promessa, E Deus ele não entra em contradição naquilo que ele fala. Ele só estava testando a fidelidade de Abraão. E Abraão foi fiel até o fim. Abraão podia negar, mas sabendo que o lugar reservado de Deus estava ali, Então Abraão mostrou para Deus que ele sim era fiel, do mesmo jeito que Deus era fiel na vida de Abraão. Abraão ele mostrou reciprocidade para com Deus, com voto de confiança. Ou seja, que viemos aprender isso, que viemos tomar isso para dentro de si. Quando nós for perder alguma coisa, que não viemos questionar, mas sim entender que muitas das vezes é Deus que está nos testando o nosso caráter, por muitas das vezes a gente falar que tem fé e que ama Deus. E aí Deus ele acaba permitindo você passar por essas coisas para poder mostrar para você de fato aonde que está verdadeiramente o seu coração e aonde verdadeiramente está a fé, se está em Cristo Jesus, ou seja, se está firmado nele ou se está firmado nas coisas materiais.